Bom dia, meus alunos do nono ano. Não esqueço de vocês nem um dia. Vocês são minha turma favorita, gente. Ó, saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos começar a aula de hoje sobre radiciação. Bom, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vocês já sabem disso, que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Então isso comprova a definição que acabamos de ver. Na raiz nós temos vários elementos e você precisa conhecer os nomes. A raiz enésima de A igual a B, nós temos aqui o elemento radical, que é o símbolo da radiciação. Nós temos o índice, né, que é o N, representado pela letra N nesse caso. Nós temos o A, que é o radicando, e temos o B, que é o resultado dessa operação, e recebe o nome de raiz. Se você fosse aplicar a esses elementos no exemplo anterior, você diria que o índice da raiz é 2, pois não aparece ali, mas é 2. Toda raiz que não aparecer o índice, ela tem índice 2, tá? E se lê quadrado. O radicando é 4 e a raiz é 2 também, ok? Bom, aqui nós temos alguns exemplos de radiciação. A raiz quadrada de 9 igual a 3, raiz quadrada de 1 igual a 1, raiz quadrada de 0 igual a 0. Então a gente pode dizer que a raiz quadrada de um número positivo é sempre aquele resultado elevado ao quadrado, ok? Aqui, a raiz enésima de A. A gente vai partir agora para as propriedades. Então, a gente precisa conhecer quais são os elementos. No índice da raiz, né, nós temos a letra N, o radical, o radicando e o resultado da raiz. Bom, estão sendo aqui apresentadas para vocês as propriedades que vão aparecer novamente nessa página, só que agora sendo aplicada, né, com números reais. Então vamos observar a propriedade A, que é a mesma da página anterior. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ficou raiz enésima de A vezes B. Isso é, quando eu tenho a radiciação, uma multiplicação entre duas raízes que tem o mesmo índice, é só aplicar ao resultado a multiplicação entre os radicandos. Veja o exemplo. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. É a raiz cúbica de 5 vezes 2, igual a raiz cúbica de 10. Exemplo B. Raiz enésima de A elevado a N igual a raiz enésima de N vezes P e elevado a N vezes P. Aqui está apresentando no exemplo B N multiplicando P no índice e M multiplicando P no expoente. Qual a similaridade entre os dois fatores que eu acabei de falar para vocês? É o P. O P, multiplicando o índice e multiplicando o expoente, ele não altera o resultado, por isso que está dizendo que é igual. Então, observe o exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado pode ser representado por raiz de índice 2 vezes 3 e o expoente sendo multiplicado por 2 também, 2 vezes 2. Observa que o índice da raiz e o expoente dessa raiz foram multiplicados por 2. Então, eles foram multiplicados pelo mesmo número. Então, isso não altera o resultado. Só uma observação. Assim como multiplicar o índice da raiz e o expoente da raiz por um mesmo número não altera o resultado, o inverso da operação também não alterará. Se você dividir pelo mesmo valor, o índice e o expoente, você também não vai alterar o resultado dessa potenciação, ok? Letra C. Raiz enésima de uma fração, né, gente? Eu posso distribuir essa raiz para o numerador e para o denominador. Raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Com uma observação, com B diferente de zero. Por quê? Porque o B, nesse caso aqui, gente, trata-se do denominador. E o denominador de uma fração jamais poderá ser zero, certo? Então, não existe divisão se o divisor for zero, e toda fração é uma divisão. Olha a aplicação dessa regra ao lado. Raiz quarta de 5 sobre 3. É a mesma coisa que raiz quarta de 5 dividido pela raiz quarta de 3. Ok?
No exemplo D, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a M, sendo que, observe que o expoente M ele estava fora do radicando e agora ele está no radicando. Então, se tiver um expoente na sua radiciação, você pode passar esse expoente para o próprio radicando que não tem problema nenhum. Raiz, olha o exemplo numérico. Raiz cúbica de 8 elevado à quinta potência. O expoente, ele era do radicando e passou para fora. Ele virou. Então, o que isso significa? Significa que você pode fazer os dois e vice-versa e não altera o resultado. O expoente pode tanto ficar no radicando quanto pode ficar fora da raiz, que não alterará o resultado. Ok? Mas vamos entender esse resultado. Raiz cúbica de 8 elevado à quinta potência. Aí ao lado você vê logo uma raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes elevado à quinta potência. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o 8 foi substituído por 2 ao cubo, porque 2 elevado ao cubo é 8. O 2 elevado ao cubo é a forma fatorada de 8. Tá? Então você pode simplificar uma radiciação muitas vezes fatorando o radicando. Como é que você fatora o radicando? É como você fazia com o MMC. Decompõe ele. Coloca o 8 lá, faz um traço ao lado, na vertical, e vai dividindo pelo menor divisor primo possível. Né? Então vamos pegar que o resultado da forma fatorada do 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao cubo. Ok? E ali, você ainda finalizando esse exemplo, você observa que raiz cúbica de 2 elevado ao cubo elevado à quinta potência se transformou em apenas 2 elevado à quinta potência. Como isso? Simples, gente. Se você tiver uma raiz com índice e expoente iguais, você pode facilitar esse cálculo simplesmente cortando um com o outro e eliminando eles. Porque é uma operação inversa uma da outra. Se eu pegar 2 elevado ao cubo e tirar a raiz cúbica desse valor, vai dar 2. 2 elevado ao cubo dá 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, para facilitar o cálculo, quando você tiver o índice e expoente do radicando iguais com o mesmo número, você pode simplesmente cortá-los. Então, por isso, o resultado final ficou 2 elevado à quinta potência, que dá 32. Exemplo E. P raiz penésima de enésima de A. Então, se tem a raiz de uma raiz, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os índices dessas raízes. Então ficou P vezes N ali no índice e o radicando continua a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui no exemplo prático? Raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Eu vou manter a raiz quadrada de 7. Só que no índice eu vou multiplicar quem? Multiplicar os dois índices. O 3 da primeira raiz e o 2 da segunda raiz, chegando ao resultado final, que é raiz sexta de 7. Radicais semelhantes. Muito importante isso. Você compreender o que são radicais semelhantes. Vamos usar isso bastante, muitas vezes. Dois ou mais radicais são semelhantes quando possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Observa que eu não falei ou, eu falei e. Tem que ter mesmo índice e mesmo radicando. Olha aqui dois exemplos. Dois radicais semelhantes não são iguais. 2 raiz de 3 não é igual a 7 raiz de 3. Mas eles podem ser ditos que são semelhantes. Então, 2 raiz de 3 é semelhante a 2 raiz de 3. A 7 raiz de 3. Por que são semelhantes? Porque possuem o mesmo índice, é a raiz quadrada nos dois, e possuem o mesmo radicando, radicando 3, radicando 3. Ok? Menos 4 raiz cúbica de 5 e menos 6 raiz cúbica de 5. Também são semelhantes, porque o índice das duas raízes é 3 e o radicando são 5. Radiciação. Potenciação com expoente racional. Gente, isso se refere a quando o expoente é uma fração. A gente pode fazer duas coisas aqui e vice-versa, tá? Observa o exemplo ali ao lado. Raiz quadrada de 5 elevado à sexta potência é igual a 5 elevado ao cubo. Vou explicar isso a vocês, que está escrito ou. Raiz quadrada de 5 elevado à sexta potência
é igual a raiz quadrada de 6 sobre 2. Observa que no resultado deixou de ser uma raiz, certo, gente? E o expoente ele passou a ser uma fração. Observa que o expoente do radicando ele é o numerador dessa fração. E de onde saiu esse denominador 2? Esse denominador 2 saiu do índice da raiz. É uma raiz quadrada de índice 2. Então, se você quiser transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário, você pode. Tá ok? É só você manter o numerador da fração como o expoente do radicando e o denominador da fração vai ser o índice da raiz. Sempre assim. Ok? E se você quiser inverter essa lógica, também pode. 5 elevado a 6 sobre 2, eu posso transformar em raiz quadrada de 5 elevado a sexta potência. Ok? Eu posso fazer os dois casos. E 6 sobre 2 é o que, gente? É 3. Então, o resultado final, 5 elevado ao cubo. Raiz quadrada de 5 elevado à sexta potência é 5 elevado ao cubo. Ok? Então, você pode observar aqui, tem mais um exemplo abaixo. 7 elevado a meio. Né? E o 1 é o que dessa raiz? O 1 vai se tornar o expoente da raiz. E o 2 vai se tornar o quê? Vai se tornar o índice da raiz. Certo? Então, 7 elevado a meio é a raiz quadrada de 7. Ah, cadê o 2? Cadê o 1? O 2 não aparece no índice porque não precisa colocar índice 2. E o 1 não aparece no expoente do 7 porque expoente 1 também não precisa colocar. Aqui vem uma regrinha geral. Raiz enésima de A é igual a elevado a m sobre n. Você pode substituir o a, m, n por números reais que não vai alterar o resultado. Podemos também transformar o radical com expoente fracionário, isto é, vale também a volta, o que eu acabei de falar com vocês. Outro exemplo, raiz quadrada de 19 igual a 19 elevado a meio. Né? Observa que o 2, que é o denominador, veio da onde? Veio do índice da raiz. E o 1 surgiu da onde esse 1 que não tem nenhum 1? Tem um sim. 19 inteiros, não aparece expoente, então seu expoente é 1. Ok? Embaixo tem outros exemplos. Radiciação, a potenciação com expoente racional. Propriedades das potências com expoentes racionais. As propriedades das potências com expoentes racionais são as mesmas para o expoente inteiro. Então, observa, gente, são 1, 2, 3, 4 propriedades aqui para radiciação, para potenciação, aliás. No primeiro exemplo, é A elevado a uma fração vezes A elevado a uma outra fração diferente. Observe que o resultado é o próprio A e somando-se essas duas frações. Ou seja, se você tiver duas potências, gente, com bases iguais, que nesse caso é o A, você deve conservar essa base ao resultado final e somar os seus expoentes. Ah, mas se a operação for de divisão, aí você vê o exemplo logo abaixo. A elevado a m sobre n dividido por A elevado a p sobre q. É uma divisão de duas potências com bases iguais. Quem são as bases? A e A. O que eu faço para resolver essa operação? Eu vou conservar a base A, vou subtrair os expoentes. Terceiro exemplo. A vezes B elevado a um expoente fracionário, m sobre n. O que aconteceu no resultado? Nada demais, foi feita apenas a distributiva. Ficou A elevado a esse expoente fracionário vezes B elevado a esse mesmo expoente fracionário. Se você tiver uma multiplicação entre dois números e do lado de fora tem uma potência, tem um expoente, aliás, você vai aplicar esse expoente a cada um desses dois números. Agora nós temos o quarto e último exemplo, A sobre B elevado ao expoente M sobre N. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a multiplicação, vou distribuir esse resultado para cada um dos fatores, dos termos. Então o numerador vai ficar elevado a M sobre N, dividido o denominador B elevado a M sobre N. Aplicação dos exemplos. Simplificando os radicais.
O objetivo dessa questão não é nem dar o resultado final, é apenas simplificar o máximo possível. Em algumas ocasiões você vai conseguir dar o resultado final, um valor numérico, inteiro, natural, real, racional. Em outras questões você vai ter que abreviar esse resultado, como por exemplo, na letra A, raiz sexta de 8, o resultado é raiz de 2. Como não temos uma raiz exata de 2, o resultado final é raiz de 2. Agora eu vou analisar com vocês como que chegou a esse resultado, raiz de 2. Tá? Raiz sexta de 8, né, é a mesma coisa que a raiz sexta de 2 elevado ao cubo. Já expliquei a vocês que 8 é 2 ao cubo. Né? E lembra do exemplo que eu disse que tem uma propriedade que a gente pode multiplicar o índice e o expoente da raiz pelo mesmo valor, que não altera o resultado, e dividir também. Então, se eu dividir o índice por 3 e dividir o expoente por 3, eu não altero o resultado da minha operação e facilito o meu cálculo. Então, meu índice passa a ser 2, vira uma raiz quadrada de 2. O radicando você observa que eu só mantive. Né? E 3 dividido por 3 dá 1. Cadê o expoente 1? Ele não precisa ser colocado, não precisa ser posto, porque 1 como expoente não precisa aparecer. Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que a raiz de 2, né, gente? Porque o índice sendo 2 também, assim como o expoente 1, não precisa aparecer. Certo? Exemplo B. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz de 288. Gente, observa que 288 se transformou em 2 vezes 5 vezes 2 elevado à quinta potência vezes 3 ao quadrado. Isso é a forma fatorada de 288. Mais uma vez, se você colocar lá o número 288, bota aquela barra do lado, na vertical, né? E fatora, decompõe o 288. Vai ser primeiro por 2, depois vai ser por 2 de novo, mais uma vez por 2 de novo, e vai dividir por 2 de novo. Aí vai chegar um final que vai dar 9. Aí você vai só dividir por 3, aí vai dar 3. Aí vai dividir por 3 de novo. Ou seja, resumindo, a forma fatorada de 288 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quinta, né, gente? Vezes 3 elevado ao quadrado. Certo? Então, o que aconteceu? Eu substituí a forma do número inteiro, que não tinha uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 288 não tem uma raiz quadrada exata, mas eu pude representar essa raiz através da sua forma fatorada. Quando você não encontrar a raiz exata de um número, gente, você deve decompor esse número e encontrar a sua forma fatorada. Tá? E aí, como seguir em frente e resolver esse enigma, esse problema? É uma raiz quadrada. E eu tenho aqui índice 2 e índice 5, expoente 2 e expoente 5, certo? Nos dois fatores da minha operação. Bom, o que você vai fazer nesse caso? Nesse caso, você vai transformar esse expoente ímpar em uma outra fatoração, mas que agora tenha um expoente par. Então, por exemplo, 2 elevado à quinta potência é o mesmo que 2 vezes 2 elevado à quarta potência. Né? Já até falamos sobre isso. Multiplicando potências com bases iguais, repete a base, somos expoentes. Se eu fizer 2 vezes 2 à quarta, eu vou encontrar 2 elevado à quinta potência. Certo? Então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2 à quarta vezes 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Certo? E aí, gente, nós vamos distribuir uma raiz dessa para cada um dos radicandos. Então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 à quarta vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Certo? Bom, e vai dar igual a 3 vezes raiz quadrada de 2. Veja que eu não tenho como fazer essa operação, eu vou manter. Né? Gente, raiz quadrada de 2 não é uma raiz quadrada exata. É um número com vírgula. Até o infinito, é um número irracional. Tá certo? Então você mantém ele. No exemplo A, o resultado final foi raiz quadrada de 2. Acabou. Não tem mais o que fazer. A gente só está simplificando o resultado, tornando ele mais simples possível. Então ficou 3 vezes a raiz de 2. E ali está aparecendo agora vezes 2 elevado ao quadrado. Ué, mas antes não era raiz quadrada de 2 elevado à quarta? Sim, mas lembra da operação que nós podemos fazer? Transformar a raiz
em uma potência com expoente fracionário, onde o índice da raiz vai ser o denominador e o expoente do radicando vai ser o numerador, então 4 dividido por 2 é 2. Então raiz quadrada de 2 elevado à quarta é 2 ao quadrado. Eu dividi 4 por 2 dá 2. E no final ficou raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, e aqui está aparecendo vezes 3. Por que isso? Gente, a gente pode cancelar o radicando com o seu expoente. Também expliquei isso na propriedade anterior, certo? O índice da raiz é 2 e o expoente é 2, cancela a raiz e cancela o expoente, restando apenas o 3, certo? Esse 3 que restou no final, gente, vai multiplicar com o outro 3, certo? 2 ao quadrado é quanto? Todos os números que estão sem raízes, eles vão multiplicar entre eles, entre si. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3 é 36. Então vai ficar 36 raiz de 2. E ponto final. Não tem como simplificar mais do que isso.